Você tem medo de andar à noite sozinho? Tem? Ficar no ponto de ônibus à noite? Tem medo? Ou então quando você tá numa estação de trem, mexendo no seu celular, escutando sua musiquinha de boas, aí do nada você olha pra frente assim, tem uma pessoa te olhando fixamente assim, ó. Não para de olhar e você dá aquele frio na espinha. E você vai, não tô gostando do jeito que você tá me olhando. Não gosto, não gosto. Ou então quando você tá andando na rua e você escuta alguns passos ou vê aquela sombra atrás de você. Não, isso dá susto. Isso dá susto. Se você nunca teve susto por causa disso, meu Deus, você tem um sangue de barata. Eu já tomei altos sustos por causa disso. Você tem medo disso? Pois é disso que a gente vai falar hoje. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje a gente vai falar de um filme baseado em fatos reais, uma produção brasileira, de um crime que aconteceu aqui mesmo, no meu estado, o estado de São Paulo. E aconteceu e, deixou com muita gente com medo. E vamos falar a história sobre o Maníaco do Parque. Sim, teve uma produção da Prime Video que fez a história inspirada num serial killer chamado o Maníaco do Parque. Na verdade, ele é chamado de Francisco. O nome dele é Francisco e ele recebeu o apelido de Maníaco do Parque. Por que Maníaco do Parque? Porque ele fazia os crimes dele, as peripécias deles, os crimes deles no parque. E não fazia questão de esconder, não, gente. Ele fazia ali, deixava lá o negócio explícito e, fazia, ninguém pegava ele deixava lá e tanto é que a polícia encontrou vários presuntinhos ali. E aí, ele foi conhecido como Maníaco do Parque, porque ele fazia exatamente no mesmo lugar. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Ele fazia exatamente no mesmo lugar e como que ele não era pego? Pois é, gente, era uma época muito antiga, da década de 90, não tinha aquela tecnologia que tem hoje em dia, então não era tão fácil assim pegá-lo. Pois é, e é isso que a gente vai falar hoje, é sobre este filme, esta produção. E a gente vai falar um pouco sobre a produção e também algumas coisas que o povo saiu falando por aí, né? Mas antes da gente começar a falar, já deixa o seu like para vocês me ajudarem a fazer este canal a crescer. Se inscrevam, ativem as notificações para vocês não perderem nada que eu vou trazendo aqui no canal. Beleza? Tem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, o Maníaco do Parque é uma história verídica, como eu já disse, é a história de um serial killer brasileiro que ocorreu aqui em São Paulo, mais ou menos ali na região lá do Ibirapuera. E aí, o que o Zé Bonitinho, bonito, sem noção, doente da cabeça fazia? Ele ficava vidrado em um tipo específico de mulheres, sim, exatamente, mulheres. Ele olhava ali e ele falava, esse é meu tipo! Ia lá, espancava e fazia um monte de coisa e mandava as meninas de arrasta. Isso aí. Mandava as meninas de arrasta, mas antes de mandar as meninas de arrasta, ele fazia um monte de auê ali, torturava as meninas e pronto. E deixava ali num cantinho lá do parque, perto do parque do Ibirapuera. E aí o que acontece? A Prime Video foi fazer um filme baseado neste cara. Não é um filme historicamente como se fosse um documentário, gente. Isso é uma das críticas que a galera tava fazendo. Mas foi fazer um filme O Maníaco do Parque e acaba fazendo a história com uma protagonista, uma mulher. É baseado, não é um documentário. A galera tá com problema de interpretação de texto. É baseado. Tá bom? Vou colocar aqui até o significado, o dicionário. Baseado. Não é uma réplica ou então um negócio fiel, um documentário. É baseado. Então, se é baseado, é a história a base e eles criam algo em cima. Entenderam? É isso que aconteceu. Então, e o que acontece? Tem o bendito do Francisco, que é o Maníaco do Parque, e também uma outra personagem fictícia que não existiu, não tem na história, não existiu, não tem nenhum registro histórico ou jornalístico desta personagem sei lá, nas coisas aí da época da década de 90. Não existiu. Helena não existiu. Eu acho que não existiu. Eles só criaram a personagem pra colocar no filme, pra ter, tipo, uma interação ali, uma história, pra que fique comercial, vamos assim dizer. Então, é a história de Francisco, o Maníaco do Parque, e Helena, uma jornalista investigativa que eu acho que ela fica especializada nesses furos, principalmente nesse lado criminal. Então, ela tá tentando pegar o furo da vida dela, da carreira dela, pra poder se promover ali no jornal onde que ela trabalha. Só que assim, ela tem uma obsessão em encontrar alguma coisa que mostre
a questão do feminicídio, a questão de, tipo, dos problemas que as mulheres enfrentam na sociedade. Ela quer mostrar ali, jogar na cara do jornal e quer que, pelo amor de Deus, a vida, o objetivo de vida dela ali profissional é a capa do jornal. Só que ela quer uma capa com uma matéria que tenha a ver com alguns problemas que as mulheres sofrem perante a sociedade. No começo do filme, ela tenta mostrar uma matéria de um cara que atropela a moça, a esposa, mas antes disso eles estavam tendo uma briga e ela sai andando, aí o cara vai lá e atropela ela. O dono do jornal lá, o diretor do... eu não sei como que chama ali a hierarquia onde que se trabalha essa parte dos jornalistas, se é diretor de jornal, diretor de matéria, não sei como que funciona essa parte ali de dentro. Mas o chefe dela não capta, né? Assim, fala que não é uma matéria que vende. Na época ali não era uma matéria que vende, falar sobre feminicídio. Então ela fica tentando mostrar que isso era algo interessante. Nisso, ela tem uma irmã também, só que a irmã dela, ela é uma psicóloga, psiquiatra especializada em comportamento humano, principalmente comportamento de psicopatas. Então, isso acaba ajudando ela na questão da investigação, na reportagem investigativa dela com relação ao maníaco do parque. Nisso que tá acontecendo, mostra o núcleo de Helena e o núcleo de Francisco. Francisco é um homem que parece que saiu do interior de São Paulo, veio pra cidade pra tentar a vida dele, mas só que assim, essa questão de ser psicopata, de psicopatia, já é algo genético, que a pessoa nasce com isso, que a pessoa já tem disso desde berço. A irmã dela fala, né? A psicóloga fala. E aí, ele tá lá, ele faz as coisinhas dele, tem uma vida normal, tranquila. Só que assim, os psicopatas não têm empatia, eles não têm sentimentos. Parece que eles nascem sem a caixinha de sentimentos. Eles são completamente frios. Toda vez que eles estão expressando algum tipo de sentimento, eles estão interpretando. Se eles estão sentindo empatia por você, é só uma interpretação. Se eles estão sendo educados com você, é só uma interpretação. Eles são totalmente egoístas e só pensam no bem próprio. Com relação aos outros, e aí ela também fala uma coisa, que os psicopatas, o que eles têm? Eles têm um hiperfoco com alguma coisa, normalmente com alguma habilidade física, com relação a algo físico que ele tem hiperfoco, e com a habilidade de satisfazer o desejo dele, que entra nessa parte da psicopatia, que no caso é essas questões criminais, que é sempre do mesmo estilo, do mesmo jeito, da mesma característica, aquilo. Então, resumindo, se você for alvo de um psicopata, se ferrou. Só tenho isso a dizer. Então mostra o núcleo da Helena e o núcleo do Francisco. O Francisco trabalhando, né, como motoboy, entregador, e ele também tem o hobby de patinação. Beleza, e mostra isso. Nisso que mostra no filme, essas partes aí, mostra ele trabalhando, e entre essas partezinhas de trabalho, que isso me deixou um pouco chocado, porque eu não lembrava disso e eu já era viva nessa época, ele cometia os crimes e era a céu aberto, né? Claro, era no parque. Era de dia, à luz do dia. Não era noite assim, escondidinho. Não, ele tava cagando e andando. Era de dia. Ele olhava, mirava o alvo dele, via a pessoa, chegava, abordava a pessoa naquele esquema ali de tipo, eu sou um fotógrafo, eu estou precisando de uma modelo, a modelo que ia vir fazer o trabalho com a gente deu pra trás. Então tem como você ajudar, você tem um perfil perfeito da modelo, o tamanho, o cabelo, cor dos olhos, e você pode fazer a substituição, juro, é só um trabalho, a gente paga você. Ele abordava sempre a pessoa dessa mesma história. Era incrível isso. E as meninas caíam. Como era a lábia da pessoa, como era, eu não sei como que acontecia ali a questão, só quem realmente sobreviveu a um caso como esse pode explicar. Mas ele sempre abordava com a mesma história. Mas aí vem aquela questão, né? Vai com dinheiro, principalmente essas meninas que buscam essa questão de uma certa fama, ainda mais, você paga, sair num catálogo naquela época, na década de 90,
as meninas queriam muito sair numa revista, sair como modelo. Era o ápice dos ápices dos ápices. Hoje em dia você pode fazer qualquer coisa na internet, tirar uma foto, você pode até viralizar. Naquela época, pra você sair numa revista, meu Deus, você tinha que ser achado por um olheiro. Então vinha um fotógrafo e falar um negócio desse pra você, cara, nossa, eu sou um diamante bruto no meio de um monte de gente, assim, e eu vou ser lapidada e me tornar algo maravilhoso, uma glamurosa, e assim vai. Na época da década de 90 era assim mesmo, Nossa, foi descoberta, era algo assim sonhador. Se você é da época dos anos 90, assim como eu, você entende o que eu tô falando. Então, alguém te chamar, te convidar para participar de uma revista, nossa, era como se um sonho se tornasse realidade. E aí ele fazendo esses corre dele, e aí também mostra o núcleo da Helena. A Helena tentando achar o furo dela, tentando achar a matéria dela. Nisso, numa dessas, né, como todo jornalista investigativo, eles acabam procurando as suas fontes, umas fontes de umas fofocas aí, né, que pode trazer uns furos assim de arrepiar os cabelos. Numa dessas que ela acaba interrompendo uma das reuniões ali pra tentar mostrar uma matéria boa ali e tudo mais, um moço que sempre tá lá com ela, que é o fotógrafo, ele acaba encontrando um contato de um moço que trabalha lá com eles. Ali é tipo, também outro ninho de cobra, né? Ele fala assim, ó, tem um contato que é o contato do fulano de tal, a gente pode pegar ele, você fala que é assistente dele, e aí ele vai falar as coisas pra você. Dito e feito, a menina faz isso. Esse contato era de dentro da delegacia. E aí teve uma pessoa que fez a denúncia de encontrar um presuntão ali onde o maníaco do parque fazia as graças dele. E aí liga pra ela. No que liga pra ela, ela é uma das primeiras a chegar no local do crime. E a bicha é criativa, é uma ótima jornalista. E quando ela chega lá no local, ela vê a coisa ali, tipo, dito e feito, era o que ela precisava. Era um crime que é furo de matéria, um furo maravilhoso, assim, uma matéria que é digna de capa, e ao mesmo tempo que é algo crítico que fazem com mulheres, exatamente específico com mulheres, porque além de ter um presuntão fresco ali, que era uma moça, também tinha outros ossinhos, que é o DNA, eram também de outras moças. Então, pronto, dito e feito, era o que ela precisava, um furo de matéria e que envolvia somente mulheres. E aí, fia, vira uma obsessão pra essa mulher. E aí ela também tem aquele talento pra escrever e tudo mais. Ela cria a matéria e dá o apelido de maníaco do parque. E aí é aquele negócio que a gente fica se perguntando, né? Naquela época, eu não sei como que funcionavam as coisas, mas fica aqui na minha cabeça, né? Matutando na minha cabeça. Se ele sempre fazia no mesmo lugar, na mesma hora ali, assim, na mesma hora a gente não sabia, mas sempre no mesmo lugar, por que não deixava um policial de tocaia ali pra pegar o fulano? Ele sempre tava fazendo no mesmo local? Aí bate a pergunta que não quer se calar, mas não dá pra saber. O que importa é que o bicho já foi preso. A história envolve início, nela caçando ele e ele fugindo. Na verdade, no começo, ele meio que fica desafiando. Por quê? Toda vez que ele pegava uma vítima, ele pegava um objeto dessa vítima pra guardar de lembrança. Aí você se fala, burro, em vez de você tacar longe, não, você pega de lembrança. Aí você se esquece, ele é um psicopata. Faz parte do ritual dele. Ele não quer saber se é burro ou não. Faz parte do ritual dele. Ele sabe que tá errado. É mais forte do que ele. Então ele não é burro. É o ritual dele. Então ele sempre pegava um objeto. E nisso, ela ia fazendo as coisas e tudo mais. Ia fazendo as investigações dela. Ia conversar com a irmã dela. A irmã dela tava quase dando na cara dela. Falava, para de ir atrás desse cara. Só faz mal a mulheres. Você se esqueceu que você é mulher? Mulher, para com isso. Você é mulher. Vai que você é o perfil que ele gosta. Ele te arrasta lá pra floresta e dá fim em você. E aí como fica? Já não basta o papai ter ido de arrasta, vai você? Aí eu vou ficar sozinha no mundo? A irmã dela dá uns puxão na Helena, mas mesmo assim a menina tá mais atrás do cara, tá querendo pegar o cara do que outra coisa. E a galera lá do jornal queria que o cara ficasse mais tempo solto pra vender mais e mais, porque depois que a menina descobriu o maníaco do parque, o jornal explodiu de vendas. E também depois que o cara descobriu que ela mentiu, que era assistente dele. E aí ficou aquela guerra interna e a guerra externa de outros jornais, mas tava ali aquela luta pra descobrir quem era o maníaco do parque. E aí ela até mesmo fala pro chefe dela que se ela conseguisse uma matéria, tipo uma exclusiva com o maníaco do parque, ela ia conseguir a capa. Aí ele falou assim, aí você pegou no meu âmago. Se você conseguir uma exclusiva pra mim,
eu deixo. E aí pronto, a bicha ficou mais louca ainda. Tanto é que elas vão vender um apartamento porque o pai delas faleceram, né? A psicóloga e a Helena. Só que elas esvaziaram tudo e ela ficava usando aquele apartamento vazio como quartel-general dela. Aí ela fez um mural todo de, tipo, investigação, detetive, cheio de... Não era fitinhas, mas é tipo aquelas de fitinhas, mas ela fazia com fita adesiva. Tanto é que teve uma hora que teve gente que foi visitar o apartamento, tava tudo cheio com aquelas fitas assim, o cara ficou todo assustado. Aí, claro que não quis comprar o apartamento. Aí ela vai procurando, ela vai atrás de outras vítimas. As outras vítimas, mulheres que simpatizam ali, né, que estão ali com relação, que querem que peguem logo esse cara porque estão se sentindo totalmente ameaçadas, vão dar entrevista para ela para poder ajudar a pegar esse cara. Ela consegue fazer um retrato falado dele e aí ela consegue detectar quem é o cara de, tipo, através de uma fita de uns patinadores que ele fazia parte, né, de um grupo de patinadores, e também da irmã de uma das vítimas, prima de uma das vítimas, que escutou a voz dele pelo telefone, pelo orelhão. E aí ela faz, nossa, essa cena é maravilhosa. Ela faz a moça escutar, através da fita que ela conseguiu, dos moços que patinam lá no Ibirapuera. Ela fingiu que era uma jornalista esportiva e tudo mais, pegou a fita, ficou vendo, pegou essa prima, pediu pra ela escutar. Quando ela escutou a voz do cara, porque ela tinha escutado pelo telefone, ela falou, é esse. E aí ela olhou, mostrou o retrato falado, o cara viu, tentou fugir. Numa dessas que ele tentou fugir, foi naquela... deu umas afastadinhas ali ou outra, mas mesmo assim o cara foi pego. Aí ele foi preso. Sim, o maníaco do parque foi preso. Ele está preso, mas ele pode ser solto agora em 2028. Que gostoso, né? Então, meninas, aproveitem e aprendam defesa pessoal. Um kung fuzinho, sabe? Um karatê, um jiu-jitsu, sabe? Quebrar o narizinho, fortificar as pernas pra correr, tá bom? Notícia boa essa, né? E aí, quando ele é pego, ele quer dar uma exclusiva ali pra ela. Ele vai lá dar uma exclusiva pra Bonita, pra Dona Helena. Só que assim, ao invés dela dar aquela exclusiva de perguntar tudo, ele quer se passar por uma vítima. Chegar e falar, não fui eu que fiz esses crimes. Por mais que, tipo, ele tinha deixado rastros todos ali, ele sabe interpretar, ele sabe como chegar e mentir, porque ali ele é uma casca vazia. Emocionalmente é uma casca vazia. Então ele sabe muito bem interpretar uma forma de gente que não é culpada, é uma gente que se vitimiza, chega e fala, não fui culpado, eu não fiz nada disso. E aí fica lá um outro cara lá tentando ver se ele tá mentindo ou não, mas não detecta nada porque ele consegue fazer isso plenamente. Só que aí ela cutuca ele, porque ao invés dela tentar tirar a confissão dele, ela começa a mostrar o som das vítimas que sobreviveram ao ataque dele. Porque ele conseguiu, acho que assassinar 12, mas 21, ele agrediu 21 e 12 foram de arrasta e as outras sobreviveram ao ataque, conseguiram sobreviver ao ataque. E dessas sobreviventes, ela conseguiu conversar com essas sobreviventes e colocava pra ele escutar a voz delas. E aí ele começou a ficar com raiva. Aí ela começou a tirar uma emoção ali, porque tava fora do controle dele. Ele começou a ficar maluco naquela cena. E aí ela ali começa a instigar uma sensação que ele nunca tinha sentido, porque ele conseguia manipular sempre as pessoas, e ali ela fez um comportamento que ele não estava acostumado, que ele conseguia sempre manipular as pessoas, e ele não conseguiu manipular ela. E aí, essa questão que vem, que tá dando muita divergência na internet, que eles falaram que ali devia falar sobre a história do maníaco do parque, que falaria todos os crimes que ele fez, tudo que ele tinha feito em São Paulo, como ele foi pego, onde tá as vítimas, falar um pouquinho sobre as vítimas. E aí eles falam que dessa história ficou uma história de uma jornalista que queria falar sobre os crimes e os casos que eram feitos com as mulheres dos anos 90, né? Os feminicídios, as agressões, todas aquelas questões feministas que eram feitas nas mulheres na década de 90. E aí ela queria falar assim, que ela não queria mais dar voz, que não queria dar mais fama a um cara que machucava, e sim ela queria dar voz a vítimas. E aí vem um negócio auto-interpretativo aí agora vem da minha opinião, que aí entra
brasileiro, né? Brasileiro, na minha opinião também. Brasileiro gosta de colocar uma moral em todos os filmes. Todos os filmes brasileiros gostam de colocar uma moral assim no final. Tanto filme de comédia, tanto filme de romance, tanto filme de ação, documentário. Qualquer filme eles gostam de colocar uma moral. E aí nessa moral eles quiseram colocar que sim, chega de dar voz a quem causou a dor. Vamos dar voz para quem sofreu a dor. Foi isso que eu entendi. Então, ali que ela fala, chega de dar voz para quem causou a dor. Todas as vítimas que sofreram e sobreviveram ficaram silenciadas. Só descobriram sobre o cara depois que uma pessoa chegou até o local e viu um presuntão ali. Se não fosse aquela pessoa, todas aquelas outras vítimas já teriam sido silenciadas faz tempo. Era isso que ela queria mostrar. E é isso que ela mostra pro chefe dela. Ela queria dar voz pra quem? Para as vítimas, pra mostrar o que elas sofreram, para elas não se sentirem envergonhadas, porque naquela época, né, tipo, você sofrer esse tipo de abuso, ser estuprada, essas coisas, é motivo de vergonha. Mas se você fosse de arrasta, aí você era uma vítima. Então fica aquele peso, né? Ser uma vergonha ou ser uma vítima? Ser uma vergonha ou uma vítima? Não tem outro caminho, entende? E é isso que ela queria mostrar. Não queremos ser uma vítima ou uma vergonha. Queremos ter voz. E é isso que ela mostra lá pro chefe dela depois. Faz aquela entrevista com o cara, deixa o cara puto das ideias, ele até quebra o gravadorzinho dela e ela mostra, escreve toda a redação dela, tudo bonitinho pra pôr no jornal e mostra pro chefe dela. Aí o chefe dela chegou e falou assim, você me trouxe isso? Você teve a chance da sua vida de capa e você me trouxe isso? Ela, é isso que eu quero escrever. É sobre isso que eu quero escrever. Você teve uma exclusiva com o maníaco do parque e você vem e me fala sobre as vítimas, não sobre ele. As vítimas merecem voz. E é isso que tá na internet, o povo falando, né? Que em vez de fazer um filme sobre o cara, é um filme sobre Helena. E aí que a gente entra naquele caso. É um filme baseado, não necessariamente que é igual ao que aconteceu. Ele pode ser um personagem principal, porque mostra ali a história dele. Mas ali entra dois personagens principais, Helena e o Francisco. E eu achei legal essa parte deles darem voz às vítimas. Porque chega de silenciar pessoas, né? Hoje em dia as pessoas estão com tanta vergonha de falar as coisas, com medo de cancelamentos, ou então que as pessoas vão achar delas. E isso tá deixando um monte de gente saturada. Ou então gente engolindo sapo que não precisa, deixando gente doente. Então, vamos dar um pouquinho de voz, né, pra quem sofre as coisas, né? Mas as pessoas que sofreram de verdade, né? Não essas pessoas Zé Ruela no cega que chega... Ai, eu sofri, não sei o quê. Não. Sofrimento de verdade, né? Um pouquinho de bom senso. Pessoa que sofreu, tá? Então, galera, bom senso. E é isso que a galera está meio discutindo aí na internet. É sobre isso. Então, eu estou explicando agora. É um negócio baseado em fatos reais, não um documentário. Então, vamos interpretar as coisas aí. E aí, ela fica feliz e contente porque ela vai escrever sobre o que ela quer. E o filme O Maníaco do Parque tem uma moral, sim. A moral é dar voz às vítimas que sofreram com esse cara. E você, mulher, cuidado. 2028 ele pode estar aí, ó, andando pela rua porque ele já vai ter cumprido a pena dele. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra eu saber que vocês gostaram. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o que eu falei aqui, sobre o que estão falando na internet, se vocês concordam ou discordam, se vocês concordam comigo e as vozes da minha cabeça, o que eu acho. Deixa aí nos comentários se vocês já assistiram o filme O Maníaco do Parque lá na Prime Video. Eu quero saber também. E se inscrevam nesse canal lindinho, maravilhoso, para vocês me ajudarem a fazerem a crescer. Compartilhe para alguém que precisa saber sobre este filme. Compartilhe para um amigo, amiga, avô, avó, tio, tia. Compartilhe para todo mundo. Também, se vocês quiserem ficar mais pertinhos de mim e também saber quando eu vou postar vídeo, o que eu tô fazendo ali sobre as produções e tudo mais, e também ver algumas coisinhas legaisinhas que eu faço nos meus feeds. Nos meus feeds é ótimo, mas tudo bem. Tá aqui. Me siga nas redes sociais, @Natália Amonte. É isso. E tá na hora do meu pré-treino. Aqui está o lembrete de hora do pré-treino. Aqui está o lembrete de hora do pré-treino. E é com essa deixa que eu deixo vocês, porque eu preciso comer o meu pré-treino. Um beijo! Até a próxima. Muito obrigada pelo acesso. Tchau, tchau!